Muito bem, irmãos. Evangelho de João, eu peço que os irmãos se posicionem para o capítulo 6 e vamos continuar a nossa série. Esta é a segunda mensagem sobre o tema geral Eu Sou. Esta frase Eu Sou foi dita por Jesus Cristo pelo menos 8 vezes no Evangelho de João. E nós sustentamos a tese de que quando Jesus falou, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, e assim vai. Eu disse aos irmãos na primeira mensagem que este eu sou não é somente uma identificação análoga à ilustração que ele está usando, mas este vocábulo eu sou tem uma conotação messiânica, falando sobre a eternidade de Jesus. Inclusive em João capítulo 8, verso 58, que foi o texto da semana passada, a gente viu que Jesus disse exatamente isso. Antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu sou eterno. E ali ele se coloca como o Messias prometido. E é dentro deste aspecto messiânico que também vamos entender todas as declarações de Jesus quando ele fala, eu sou. E aí ele também classifica como sendo algo análogo a uma ilustração que ele fará. Hoje, o eu sou de hoje em João capítulo 6, pedi para que vocês já pudessem se posicionar para lá, e eu quero ler com os irmãos versículos 35. Tem outros versículos que ele apresenta-se como eu sou o pão da vida, mas agora nesse momento eu quero ler apenas o versículo 35. Versículo 35 do capítulo 6, o texto diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mais uma vez vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós suplicamos a Tua misericórdia, que o Senhor intervenha neste momento para que o Senhor, com a Tua graça e poder, possa abrir os nossos corações e assim, através da Tua poderosa palavra, por meio do mensageiro, o Senhor traga edificação à Tua igreja, satisfação de alma, plenitude de vida. E se há alguém em nosso meio que ainda não provou deste pão eterno que é Jesus, que hoje essa pessoa possa matar a sua fome eterna e assim entregar a sua vida a Jesus Cristo, o pão da vida. Pois é no nome dele, do eu sou o pão da vida, no nome de Jesus, que nós suplicamos a tua bênção. Amém e amém. Irmãos, esta declaração de Jesus, eu sou o pão da vida, ela é um desdobramento do milagre que Jesus tinha feito um dia anterior sobre a multiplicação dos pães. Obviamente, hoje não é a minha pretensão de poder entrar sobre este milagre, sobre o sinal messiânico da multiplicação dos pães, mas o fato é que foi por causa da multiplicação dos pães que Jesus declarou que era o pão da vida. Se vocês perceberem comigo, ainda no capítulo 6, versículos 14 e 15, peço que você acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 6, versículo 14 e 15 diz, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Versículo 15, sabendo, pois, Jesus, que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte.
Então, quando Jesus faz o milagre, aquele milagre dos pães e dos peixes, né? Pães simples pães e peixes que estava ali na multidão, na realidade, aquele milagre surtiu um grande efeito no que se refere a Jesus como provedor, como aquele que poderia talvez ser um dos grandes profetas, como foi Moisés, como foi Elias, como foi outros profetas que ajudaram a nação de Israel. Mas diante deste aspecto, irmãos, tanto o milagre, que hoje não é o alvo do nosso estudo, mas sobretudo a declaração, eu sou o pão da vida, Jesus agora está preocupado de mostrar que aquele milagre não seria apenas para saciar a fome da multidão. Aquele milagre apontava para algo muito maior, que seria Jesus sendo o provedor da salvação eterna. Perceba que, inicialmente, irmãos, a multidão está esperando algo apenas material. Veja comigo, irmãos, o versículo 12, voltando aí ao texto, a gente leu o 14 e o 15, mas veja o versículo 12. O texto diz que quando estavam saciados, ou seja, quando eles comeram os pães, os peixes, então, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Então, verdadeiramente, o milagre foi algo que que sobrepujou, né, a expectativa, na realidade até sobrou alimento, e eles de fato ficaram saciados. Veja comigo o versículo 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos o quê? A provisão foi extraordinária. Jesus pegou aqueles poucos pães e peixes e alimentou mais de 5.000 pessoas. E aquilo fez com que eles entendessem que Jesus não era qualquer um. Inclusive o texto que já lemos, eles quiseram então entronizar Jesus. Eles então entenderam que Jesus era um profeta e que poderia reinar sobre aquelas pessoas. Percebam, irmãos, que a partir daqui, quando Jesus compreende que eles estão procurando Jesus para apenas saciar a fome física, o aspecto físico, biológico, Jesus começa a confrontar o coração deles. Veja comigo a partir do versículo 27, o texto diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Pela primeira vez dentro deste contexto, Jesus usa o vocábulo vida eterna, e aqui é muito importante quando Jesus abre o seu discurso falando sobre vida eterna, porque agora em perspectiva estava a vida que perece, a vida que se alimenta de pão e água, por assim dizer, e que de fato existe uma necessidade legítima, biológica, mas existe algo muito maior do que o aspecto físico, que é o aspecto espiritual. E Jesus diz então: não trabalhem por esta comida, não façam de tudo para poder receber a provisão do pão diário, o pão de cada dia, mas sobretudo trabalhem para receber algo que dure para a vida eterna. Obviamente, irmão, Jesus não está iniciando o seu discurso ensinando que a salvação é por obras, mas aqui o que Jesus está dizendo é que todo o esforço que eles estavam fazendo para poder irem atrás de Jesus, e vocês podem ler em casa depois o contexto que Jesus, entre a multiplicação dos pães e o discurso de que ele é o pão da vida, ele anda sobre as águas, porque Jesus vai ao monte orar e depois é que ele vai com seus discípulos para o outro lado de Cafarnaum. E a multidão vendo
que Jesus saiu para lá, foram atrás dele, e Jesus então vendo toda esta movimentação, Jesus diz: não trabalhem por causa deste pão que perece, mas trabalhem para aquele, por assim dizer, aquele aspecto da vida que vai para toda a eternidade. Então, nesse sentido, irmãos, versículo 27, ainda seguindo o texto, ele diz, após ele falar sobre a vida eterna, preste atenção na sua Bíblia, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então Jesus mais uma vez faz uma declaração messiânica, de que ele é autenticamente, legitimamente o Filho de Deus, e que o Pai o concedeu a prerrogativa de poder oferecer a vida eterna. Mas como seria isso? Esta é a pergunta da multidão que estava com fome, que queria mais pão. Veja versículo 28, vamos seguir o texto. O texto diz, versículo 28, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então aqui está posto de que Jesus não é somente um grande provedor. De fato, ele fez um milagre que trouxe provisão e alimento à multidão. É fato. Mas ele é muito mais do que isso. Jesus é aquele que a multidão deveria crer, não somente para a provisão diária, mas sobretudo para uma outra provisão. A provisão da vida eterna. E esse início de discurso, irmãos, é muito importante porque a partir de agora, eles não entendendo este discurso, eles vão relembrar Moisés. Moisés como o grande libertador que Deus usou lá no Antigo Testamento, que Deus fez através de Moisés vários milagres também, inclusive o milagre pelo qual Deus fez descer pão do céu. Vocês lembram disso? O maná que desce do céu. Através do ministério de Moisés, Deus providenciou o alimento na peregrinação do deserto. E é aqui neste ponto de contato com o Antigo Testamento que Jesus também vai dizer que é muito maior do que Moisés. Veja versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Vocês percebem, irmãos, que mesmo eles tendo visto o sinal, o milagre, a multiplicação dos pães, eles não poderiam crer, porque a visão, entre aspas, espiritual deles não passava do ventre, como também é de muitas pessoas hoje em dia. Pessoas que buscam Jesus apenas como um provedor do diário, como provedor daquilo que vai lhe manter, ou até mesmo mais, porque a moda agora é um provedor que traz prosperidade. E não que Jesus não traga prosperidade, mas esse não é o foco. Pessoas que buscam Jesus e que fazem de tudo a busca desse Jesus provedor do aspecto meramente físico. E aí eles dizem, Moisés fez isso também. Moisés fez muitos sinais. Qual é o sinal que o Senhor faz? Na realidade, Jesus já tinha feito um sinal anterior à multiplicação dos pães. Eles queriam um outro para ver se eles acreditavam. Na realidade, o problema não é o milagre. E deixa eu abrir um parêntese que está dentro daquilo que a gente está pensando aqui. Irmãos, milagre não converte ninguém.
Quem converte a pessoa é crer naquele que faz o milagre. Deus usou milagres e Deus até usa aspectos extraordinários para abrir o coração e a mente das pessoas. Mas o milagre em si não salva ninguém. Prova maior são os judeus. E alguém pode dizer, mas os judeus, pastor, são incrédulos demais. É o ser humano. O ser humano pecador é assim. E nós não podemos crer apenas na provisão, naquele que pode fazer o impossível aparecer. 5 pães e alguns peixes virá um alimento para a multidão. É muito mais do que isso. É aquele que de fato tem a capacidade de poder oferecer-se como aquilo que traz satisfação para a alma. E aí vem a declaração, irmãos. Versículo 33 ao versículo 35 está ligado para que o Jesus que traz a provisão é o Jesus que vai agora garantir uma promessa. O texto diz, veja versículo 33 mais uma vez. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É impossível, irmão, ser algo mais claro do que isso. Seria impossível. Um milagre feito num dia anterior, a multidão buscando este provedor, a busca de mais. Jesus confronta o coração deles dizendo, vocês comeram um pão e se saciaram, por isso que vocês estão atrás de mim. Aí eles disseram, mas Moisés também fez isso, e Jesus diz, Moisés não fez nada se o Pai não concedesse. Mas eu estou aqui, e eu sou o pão da vida. Neste momento, Jesus faz a grande declaração, a declaração messiânica que Ele é o eterno, que somente o eterno pode saciar um coração que tem fome eterna. Sem combinar com o irmão Edinho, hoje ele leu Eclesiastes capítulo 3, não sei se ele pensou sobre isso, e em um dos versículos de Eclesiastes que fala sobre o tempo, o texto vai dizer que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então existe o aspecto do tempo, espaço, somos limitados a isso, mas o eu sou está à parte do tempo e do espaço. E ele coloca no homem este anseio, este anelo da eternidade. Irmãos, o homem pode ser cético, ateu, pode ser o que for, mas no coração dele, o coração dele é ávido para algo mais. Ele pode até dizer, declarar, morreu, acabou, é aqui e agora, não existe esse negócio de eternidade. Ele pode até dizer, mas a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem este anelo. Os homens precisam de algo para além do aqui e agora. E Jesus então está fazendo uma associação entre o pão que sacia a fome física e que perece, e um pão que é eterno, que sacia o coração e a alma para todo sempre. Jesus está confrontando, irmãos, a sua audiência. Jesus está confrontando as suas motivações. Jesus aponta para uma necessidade maior do que a necessidade física, a fome de Deus. E infelizmente tem pessoas que estão morrendo de fome, porque não se encontraram ainda com este pão que desceu do céu e sacia o coração, ávido por este pão da vida.
E mais ainda, tem pessoas que até já provaram deste pão, mas que por algum motivo estão buscando saciar a sua fome de outras formas, de outras maneiras, pelo qual jamais serão saciadas. Em busca de Jesus como alguém que satisfaz as necessidades temporárias, Jesus dá uma promessa: eu sou o pão da vida. Irmãos, o ser humano é totalmente incapaz de, em si mesmo, conseguir saciar aquilo que Deus colocou, para que ele, sendo projetado para a eternidade, ele possa saciar-se com as coisas do aqui e agora. Por isso, a importância do vocábulo que recentemente os irmãos aprenderam. Esta paz de Deus, esta paz de Deus que excede todo entendimento, é uma paz pelo qual alguém que está sendo saciado pelo pão da vida pode, de fato, usufruir. Pessoas que têm muita coisa neste mundo, eu diria pessoas que têm tudo que é necessário para uma vida confortável, boa, de fato, uma vida abastada, mas são infelizes, são miseravelmente infelizes, porque não tem o principal, não tem o pão da vida. Então Jesus se apresenta como o pão da vida. Isso não aparece somente no versículo 35, mas ele vai mais à frente dizer que ele de fato é o pão que desceu do céu. Veja versículo 41. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus está se associando com o maná, mas não diretamente, porque o maná era perecível. Jesus é o pão eterno e que oferece a eternidade para todo aquele que crê. Volte um pouco ao versículo 37. Versículo 37, o texto diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus coloca a sua promessa condicionada à sua missão. Deus me enviou ao mundo para saciar a fome dos homens. É verdade. Esta é a minha missão. Mas vocês precisam crer nisso. Vocês precisam se apropriar de Jesus. Então, irmãos, a declaração eu sou o pão da vida não somente é uma declaração messiânica, mas é uma declaração que está contida uma promessa. Uma promessa pela qual o ser humano é incapaz de trabalhar para ela, a não ser receber pela fé. Como disse certo comentarista, nenhum crente precisa ter medo de ser esquecido na multidão. Os que foram dados pelo Pai ao Filho serão guardados e serão seguramente alimentados. Porque esta é uma dádiva de Deus. E a apropriação, obviamente, é o chamado de Jesus, é feita pela fé. A partir do versículo 41, após a murmuração daqueles que não entenderam o que Jesus disse, Jesus começa a explicar melhor. E nesta explicação, irmãos, dentro da promessa, tem algo muito intrigante. Veja comigo a partir do versículo 47. O texto diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Perceba, irmãos, mais uma vez, o que importa aqui não é o que perece, mas é a vida eterna. Esta promessa está contida no vocábulo eu sou o pão da vida, e ela é repetida 4 vezes no texto de João capítulo 6. Nesse sentido,
O que Jesus está dizendo aos seus ouvintes é que eles precisam urgentemente crer e se alimentar de Jesus. Mas como fazer isso? Jesus é o carpinteiro, o filho de Maria e José, é o mestre. De fato, ele acabou de fazer um grande sinal, um milagre, a multiplicação dos pães. Mas como fazer isso? Aqui vem uma grande revelação. Dentro da veracidade de que ele é o pão da vida. Preste atenção comigo, irmãos, a partir do versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus então acrescenta agora uma prova, e aqui eu quero trazer o terceiro movimento do texto, que é a aprovação. Até então estava meio que palatável o discurso, concorda? Jesus é o provedor, Jesus alimentou a multidão, está tudo certo. Aí Jesus vai e a primeira incursão no coração deles, a primeira facada. Vocês só estão atrás de mim por causa do pão que vocês viram e vocês comeram e se saciaram. Não, Senhor, peraí. Faça outro sinal? Não. Eu sou o próprio sinal. Eu sou o próprio pão da vida que desceu do céu. Diferente do maná de Moisés. Na realidade, Moisés não fez nada, era apenas um intermediário. Deus trouxe pão para vocês se alimentarem, mas aquele pão pereceu. Eu sou o próprio pão que veio a este mundo para dar vida eterna a todo aquele que crê em mim. Aí eles não entenderam nada e disseram assim: ele está dizendo que ele é o pão que desce do céu? Como assim? Aí, para piorar, Jesus disse: quem não comer deste pão, e aí ele diz: este pão barra a minha carne, e quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E por 3 vezes Jesus cita a frase: e eu ressuscitarei no último dia. Ele diz 3 vezes aqui dentro do seu discurso. Alguns estudiosos disputam bastante sobre o que seria o significado dessas palavras, pelo qual entendo eu que não tem muita complicação. Eu sei que de fato o discurso é duro, inclusive é julgado assim pela multidão e pelos próprios discípulos. Depois a gente vai ver que eles foram provados também. Mas nesse momento Jesus está dando a palavra final de quem ele é. E este pão da vida que desceu do céu também é o Cordeiro de Deus que seria sacrificado. E aqui, irmãos, Jesus está fazendo uma clara alusão ao seu sacrifício, à sua morte, à sua ressurreição. Esse texto não deve ser ligado com a ceia do Senhor. Não. Jesus não está estabelecendo
os elementos e nem o ritual da nova aliança que seria mais à frente a ceia do Senhor. O que Jesus está dizendo é que este pão que desceu do céu, que é Ele, vai morrer, vai ser sacrificado e Ele vai ressuscitar no último dia. E é necessário que os judeus, ou todos aqueles que ouvem o pão da vida, se apropriem disso, da sua morte e da sua ressurreição, para que possam comer dele, para que possam se alimentar dele, e que o poder da ressurreição prova que o pão da vida é eterno e que dá a eternidade. Jesus está provando os seus corações. Sem dúvida, irmãos, não foi fácil para os judeus ouvirem isto, até porque dentro da lei de Moisés, em Levítico capítulo 7, claramente há uma proibição sobre o beber o sangue. Mas Jesus não está fazendo alusão a isso, obviamente não. Jesus estava provando o coração deles, para saber não se eles entendiam, mas se eles buscariam de Jesus apenas a provisão do pão diário. E quem sabe, em migalhas caídas da mesa, eles teriam a promessa da vida eterna. Jesus diz, não, não, não. É mais do que isso, vocês precisam se alimentar de mim. Atenção a esta frase. Vocês precisam se alimentar de mim. Pastor, como faz isso? Como seria na prática se alimentar de Jesus? É nessa hora que ele prova, irmãos, quem realmente crer nele e não está atrás de Jesus apenas para a provisão diária, mas agora ele prova de fato quem realmente é do Senhor. Veja comigo, irmãos, a partir do versículo 66, eu vou ler o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Atenção, viu? Há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Então Jesus está plenamente consciente, sabiamente, eternamente consciente de que isso é uma obra espiritual. Veja comigo o versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Eles foram provados, eles foram testados pelo discurso de Jesus, eles foram colocados diante de uma prova e eles disseram assim, esse discurso é duro demais. Como é que a gente vai se alimentar dele? Ele é um ser humano. Diz ele que desceu do céu como pão da vida, mas agora já está dizendo que a gente tem que comer dele. Como assim? Versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Atenção à resposta de Pedro, que é bastante conhecida. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Na declaração de fé de Pedro está concentrada exatamente o entendimento que o Pai, porque isso não é revelado por carne e sangue, não é uma sabedoria humana, mas é uma revelação divina,
que apesar de Pedro não conhecer de tudo de que Jesus disse, ele disse: para onde nós iremos? E Pedro faz uma associação entre as palavras de Jesus e aquilo que traz vida. Versículos 60 e 68. Tu tens as palavras da vida eterna. E agora associa esta frase com Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. O pão da vida que desceu do céu e que promete a todo aquele que comer dele ter a vida eterna. Mas para isso vocês verdadeiramente têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ou seja, crer no que eu vou fazer por vocês e para vocês, para que vocês se apropriem desta verdade e tenham vida em mim. Vocês se sustentem em mim mesmo. Pedro disse: somente o Senhor é o provedor, o que garante a promessa, e o único que pode nos livrar desta provação de que é não receber do pão da vida o alimento para a vida eterna. Para alguns eles voltaram para trás, para Pedro e para os demais eles disseram: não, o Senhor é o provedor, é o próprio pão que desceu do céu. E por isso eles passaram pelo teste. Nem todos, né? Veja versículos 70 e 71. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Então, mesmo entre os 12, tinha alguém que não ia voltar com os demais, ia continuar, mas ainda era um incrédulo. E isto dizia ele, claro, depois se confirma, obviamente, versículo 71, e isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de trair, sendo um dos 12. A relação direta com o discurso do pão da vida para o traidor, que entregaria o pão da vida para ser o quê? Crucificado, para ao terceiro dia ressuscitar. A prova se deu, irmãos, no versículo 60, quando a multidão disse: duro é este discurso, quem pode ouvir? Como é que pode ser maior do que Moisés? Como é que pode ele mesmo ser o próprio pão eterno? Como é que pode comer dele e se saciar por causa dele? Não. Duro é este discurso. Pedro disse: é exatamente isso que queremos, que precisamos, porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Diante desse discurso que Jesus é o pão da vida, e de tudo que se desdobrou com a disputa com os judeus, com a declaração de Pedro e com o retroceder dos discípulos, de muitos discípulos, que na realidade não eram verdadeiramente discípulos, como é que podemos então extrair desse texto, irmãos, algumas verdades práticas, entendendo que Jesus é o pão eterno que sacia a nossa fome de Deus? Aí a gente vai para uma conclusão, e a primeira conclusão é a seguinte: Jesus não nega a necessidade do pão diário, do pão nosso de cada dia, ok? Jesus não nega que nós precisamos do pão diário. Inclusive, ele até nos ensina a orar assim. Não é isso que ele diz? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje, viu? Não é amanhã não, não é um mês não, não é a dispensa cheia não. É hoje, é a provisão diária. Ele de fato é um provedor. Cremos, irmãos, que Deus é que providencia para nós a saúde, a capacidade, a mesa, o que está à mesa. Por isso que devemos ser gratos, viu, irmãos? Viu, jovens? Não murmure pelo que você tem. Você tem o necessário.
Eu diria até, irmãos, que a maioria de nós tem mais do que necessitamos. O problema é que a gente murmura, a gente fica ansioso, a gente fica inquieto e a gente quer mais. A gente parece como este mundo, como que alguém insaciável. Isto é o espírito deste século, irmãos. Isto é o espírito deste mundo. Não estou dizendo que a gente vai ser austero ao ponto de fazer pacto de pobreza. Não estou falando disso. O que eu estou dizendo nesta aplicação final é que o pão nosso de cada dia, ele é importante, certo? É necessário, certo? Mas não deve ser a nossa prioridade. E aí tem gente que morre pelo pão nosso de cada dia.